já em vigor a lei que pretende facilitar a questão da laqueadura e também vasectomia. Entrou em vigor agora no início do mês de março, na verdade é um ajuste, uma alteração de algo que já existiu. Mas quem explica essas mudanças, essa alteração para a gente é a advogada, a doutora Tatiana Coelho. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite. Já tem um tempo, né, que na verdade nós temos no Brasil a lei que prevê realmente essa questão de laqueadura ou vasectomia, né? Sim, na verdade a legislação que foi recentemente alterada, né, e que entrou em vigor agora a partir do dia 5 de março, é uma legislação de 1996. 96? 96 de planejamento familiar. E aí ela tinha algumas concepções que hoje que foi feita a alteração, como a alteração de idade mínima, consentimento, né, do cônjuge ou não, que daí a gente trata um pouquinho depois. Muito bem. 96, então, houve essa primeira questão, sempre mesmo ligado à questão do planejamento. Então, a princípio, naquele período, em 96, a realidade, a pesquisa, né, o que se apresentou foi algo que, na verdade, se aproxima do que nós temos hoje. Conseguimos algumas alterações, mas a princípio era até os 25 anos, né? Isso. Havia uma limitação de idade mínima para se fazer a laqueadura e a vasectomia. Importante que a gente diga que também essa lei traz alterações para homens e mulheres. Certo. E tinha uma idade mínima de 25 anos. Hoje, ela trouxe alteração para 21 anos, então nós tivemos uma pequena redução. Para 21 anos, até 21 anos, a pessoa pode escolher, então, se quer ter filhos, mais filhos ou não ter filhos, será? Então, porque até então era para quem já tinha filhos, então, né? São alguns requisitos, né? Certo. Dois principais. Ou ter 21 anos de idade, ou ter 2 filhos vivos. E aí a gente tem aqui a questão da redução. Se tiver pode ter menos idade se tiver 2 filhos já com vida. Muito bem, muito bem. Isso é importante a gente destacar. A pessoa que nunca teve filho com 21 anos, vou lá e quero fazer. Não é bem assim. É importante que a gente traga que isso não é um controle de natalidade, né? Ele não é aqui para que a gente faça isso. A lei traz um nome muito claramente. A inicial é planejamento familiar, né? É que a gente pressupõe aqui que em conjunto, né, se traga essa discussão do planejamento familiar. Muito bem. A discussão era um pouquinho mais acirrada, bem que realmente o diálogo não pode deixar de existir, porque eu posso fazer depois de casado, que tenho 2 filhos, o que eu quiser, meu esposo também. Agora, se o casamento vai continuar depois das nossas decisões, é o que nós temos que ver. Então, sempre o diálogo vai ser importante. Agora, é bom a gente destacar que neste momento, com essa alteração, realmente não precisa mais da aceitação, da aprovação do outro, é isso? Exatamente. Eu acho que essa é uma das principais alterações e que trouxe para nós, mulheres, digamos assim, uma evolução do ponto de vista de consentimento do próprio corpo, né, daquilo que a gente tem vontade, da questão da sexualidade e da reprodução. Eu acho que é importante que a gente traga isso e volto a repetir, nós não estamos tratando de uma legislação única para mulheres. Os né? homens também, o mesmo direito, não precisa mais também ter a autorização das mulheres. Exatamente, mas eu acho que é importante, eu acho que essa é a principal alteração e é aquela que veio realmente para trazer uma evolução, digamos, do ponto de vista do direito humano, né? O meu direito ao meu corpo, aquilo que eu decido, evidentemente que dentro de um planejamento familiar, que eu acho que é a primeira concepção dessa lei, a conversa, como você bem disse, né, Vera, o diálogo, há uma necessidade, mas eu necessitar de uma autorização do meu cônjuge para mexer em algo no meu corpo... Foi eliminado. Foi eliminado. Então, mostrando que existem algumas alterações, que as leis estão, em alguns casos, estão sendo revistas. Entre elas, a gente vê nesse procedimento cada vez mais dos direitos, né? De cada um. Sim, especialmente. E há uma evolução bastante interessante em relação às mulheres. Eu acho que a gente está num momento muito importante de várias conquistas, aproveitando o período, inclusive, do mês de março, né? Que todos os meses são nossos, mas no mês de março a gente acaba tendo mais campanhas explícitas em relação às mulheres. Eu acho que o consentimento é sempre muito importante em relação a nós, mulheres. Tá certo, doutora. Obrigada pela participação. Hoje aqui, a advogada Tatiana Coelho, trazendo então essas alterações que foram feitas através da lei de laqueadura e também vasectomia que a gente tem agora como realmente fiel, né, legítimo, neste ano em vigor já em 2023, com essa alteração de lei. Até uma próxima. Obrigada.